online, com a presença de diversas autoridades, cidadãos, pessoas que entregam para o município de Florianópolis o seu trabalho relevante em prol da transparência e de uma administração pública mais eficiente. Quero agradecer a audiência de todas as pessoas que estão entrando nesse momento, nessa transmissão, para acompanhar o resultado final do trabalho da Comissão Parlamentar Especial em prol da transparência e do combate à corrupção aqui no município de Florianópolis. Eu agradeço a participação de todos os vereadores, vereador Pedrão, desse que vos fala, vereador Marquito, Gabrielzinho, vereador Fábio Braga, vereador Miltinho. Agradeço aos demais vereadores que possam estar presentes, que eu não visualizo nesse momento, e que também vão entrar no decorrer dessa reunião. Agradeço imensamente a professora Paula Schomer, do Politeia, o Desk Exag, Camila Pagani, pesquisadora do Politeia, Rosemary Zancanaro, da CGU, Fábio Mafra, do Ministério Público de Contas, aqui de Santa Catarina, o Roberto Zardo, do Observatório Social de Florianópolis, a Sheila Meirelles, da Procuradoria do Município, o Eduardo Capella, da OAB de Santa Catarina, e todos os demais membros que estão presentes. E deixo aqui a minha saudação muito especial também à Florência, pesquisadora internacional, que tanto nos inspira, e também o George, que se faz presente aqui também nessa reunião nossa. Agradeço imensamente toda a contribuição que foi dada por cada um de vocês, por cada instituição que vocês representam, por todo o tempo dedicado a essa construção de forma colaborativa dessa agenda política em prol do município de Florianópolis e da transparência da nossa cidade. Muito grato pelo esforço de todos. A estrutura do evento está dividida na apresentação inicial, que é a nossa CPE, quem participa, o processo de criação. Na sequência, a apresentação da metodologia de trabalho, a apresentação da política pública desenvolvida. O vereador Fábio Braga, presidente da Câmara, fala também sobre os avanços da transparência na Câmara Municipal de Florianópolis. O vereador Miltinho tem de se ausentar na sequência, mas, se possível, o retorno tem também uma apresentação de uns slides da Escola do Legislativo. E a participação aberta também às pessoas que vão interagir conosco no decorrer dessa transmissão. Então, de antemão, partindo para iniciar o evento, eu gostaria muito de dizer que política pública, quando é construída em forma de agenda, em forma participativa, ela tem uma chance de êxito muito grandiosa. Já foi-se o tempo que os políticos eram os detentores de toda a sabedoria. Sabemos que hoje uma administração pública que traga resultados para a sociedade, ela deve ter, sim, ouvidos abertos para a opinião e mãos abertas para ajudar a construir a política pública de forma colaborativa. Eu relembro um pouquinho da história. Para chegarmos no momento de hoje, nós começamos em abril de 2019 com um evento organizado pela Escola de Gestão e Eficiência Legislativa, a EGEL, aqui na Câmara Municipal de Florianópolis, referente à transparência. Nesse evento, nós tivemos diversos painelistas com exposições de cases, tanto de Florianópolis e de outras regiões de Santa Catarina, como também da cidade de Londrina, de Brasília e também de Buenos Aires. Esse evento serviu como uma inspiração para todos nós, para que nós tivéssemos a coragem de olhar para a situação que Florianópolis se encontrava em 2019 e, a partir disso, começar a construção de uma nova realidade. E hoje nós observamos que o resultado dessa construção de uma nova realidade se faz já muito bem materializada. O evento, naquela oportunidade, ele trouxe muita discussão e reflexão acerca das possibilidades que a articulação entre órgãos e sociedade civil poderia trazer de concreto para a administração pública municipal de Florianópolis. Dessa forma, nós tivemos como encaminhamento a criação desta comissão parlamentar especial como forma de institucionalizar os trabalhos, para que não tivesse apenas um vereador sendo o pai da criança e não tivesse também aquela questão muito pessoal de envolvimento político e, às vezes, até mesmo partidário, com referência a instituições e pessoas que poderiam vir a colaborar com o trabalho. Por isso, nós decidimos, naquele momento, em institucionalizar a construção dessa política pública
para fazer com que todos, exatamente todos os 23 vereadores e toda a sociedade civil interessada, bem como todas as esferas de poder, tivessem um painel partidariamente isento, com foco exclusivo numa construção de política pública. Eu acho que esse foi um dos grandes legados que esta comissão deixa para a história de Florianópolis. Um legado de que, por mais que tenhamos divergências aqui dentro da Câmara, tanto partidária como ideológica, como de metodologias de trabalho, quando nós unimos esforços, nós conseguimos entregar coisas grandiosas para o nosso município. E, diante disso, eu cumprimento e agradeço a cada um dos meus colegas vereadores por tamanha responsabilidade, por tamanha dedicação e por tamanha vontade de querer mudar a realidade de Florianópolis. Em agosto, nós tentamos a abertura da CPE via um requerimento, com o apoio da Politeia, da CGU, do Ministério Público de Contas, do NIGEP, do Observatório Social, do TCE, do Politize e de alguns outros órgãos e entidades, porém foi rejeitado aqui na Câmara. Como resultado, trouxe grande pressão popular, a mídia também exerceu uma forte cobrança para que essa CPE fosse aberta. Na semana seguinte, solicitando mais uma vez a abertura da comissão, ela acabou sendo aprovada, mas também com muita dificuldade. Mas os vereadores que aqui estão ajudaram muito na aprovação desta comissão. O requerimento foi aprovado em plenário no final de novembro, quando finalmente, em dezembro de 2019, a comissão pôde ser instaurada no âmbito da Câmara Municipal de Florianópolis. A CPE da Transparência foi instaurada no dia 17 de dezembro de 2019, quando foi definido entre os vereadores presentes, o presidente, relator e demais membros. No caso, este vereador foi nomeado como presidente, vereador Gabriel como relator, e os demais vereadores, Celso Sandrini, Claudinei Marques e Marquito, foram designados membros e fizeram grandiosas e importantes contribuições. Além dos vereadores, essa comissão ela é composta pela Câmara Municipal enquanto instituição, pelo Grupo de Pesquisa Politeia, da UDESC, ESAG, a Controladoria Geral da União, Ministério Público de Contas de Santa Catarina, o Grupo de Pesquisa NIGEP, da Universidade Estadual de Londrina, UEL, o Observatório Social de Florianópolis, o Tribunal de Contas do Estado, o Instituto Politize, a Comissão de Moralidade Pública da OAB, o Observatório Social de Santa Catarina, a Secretaria Municipal de Transparência, Auditoria e Controle da Prefeitura Municipal de Florianópolis, também é parte integrante dessa comissão, mesmo não tendo participado ativamente das reuniões, mas em todas, ressalto, foram enviados convites, foram feitas ligações, enviados e-mails, para que pudessem participar desta construção junto conosco. Infelizmente, não tivemos essa oportunidade de participação. E, diante de todo esse histórico, eu gostaria aqui, professora Paula, de agradecer muito toda a sua contribuição enquanto entusiasta. Em seu nome, eu estendo os cumprimentos ao Zardo, ao Fábio e a todos os demais, porque são pessoas que representam instituições e que, de fato, fazem uma luta brilhante para que a transparência ela possa evoluir. Na condição de servidores públicos, nós, vereadores, nos colocamos de uma forma muito honrosa em poder representar, ser um instrumento, ser, de fato, servidor público em prol de uma política pública. Muita gratidão por tanta sabedoria de todos os senhores e senhoras presentes pela construção dessa tão importante política pública. Talvez hoje seja o dia mais feliz da minha trajetória política enquanto vereador no município de Florianópolis. Desses quase 8 anos que estou aqui na Câmara dos Vereadores, hoje é um dia que vejo uma materialização muito linda e muito rica de um sonho. E quando nós conseguimos tornar sonho em realidade, esse é um dia que nós estamos repletos de entusiasmo. E é com esse entusiasmo que eu peço que tanto a Câmara como a Prefeitura e todos os demais órgãos deste município possam levar a transparência muito a sério. Porque transparência jamais pode ter limite. Se em algum dia transparência tiver limite, é porque ainda há medo de publicizar alguns dados. E quando se tem medo, receio de publicizar 100% dos fatos e dos atos, é porque algo
ainda deve estar na obscuridade das ações. Então eu peço aqui para que nos próximos anos dessa cidade possamos cada vez mais ampliar a transparência. Eu convido a professora Paula para fazer o uso da palavra e, na sequência, o vereador Gabrielzinho. Professora Paula, gratidão por todo o empenho e a palavra é da senhora. Bom, muito boa tarde, Pedrão e todos os presentes. Meu Deus, caiu. Caiu a palavra. Oh, desculpa. Não estava mais vendo aqui, agora acho que está ok. Estão me escutando? Sim. Fiquei apavorada aqui que eu não estava vendo mais. Gente, muito obrigada. Realmente eu fiquei até emocionada aí ouvindo essa introdução. Às vezes a gente está no calor do trabalho e a gente não se dá conta, né, muitas vezes da trajetória toda e do que ela significa. Então eu também fiquei aqui um pouco emocionada de lembrar também dessa trajetória e de dizer com muita alegria do quanto a gente aprendeu nesses meses colaborando nessa comissão. Então também eu fico muito contente, é um dia muito especial, porque embora eu já tenha aí uma trajetória de pesquisas e de trabalho nessa área de transparência e accountability, sempre me incomodava, ainda me incomoda o fato de que em Florianópolis a gente ainda está bastante distante do ideal de transparência pública. E muitas vezes era difícil de explicar para os alunos na universidade, para os nossos parceiros aqui, mas também fora de Florianópolis, Santa Catarina, do Brasil, como é que uma cidade que tem tanta capacidade, que tem tanta gente comprometida, que tem tecnologia, que tem recursos, ainda patina em transparência. É difícil entender, mas por isso também a gente aceitou esse desafio e nos unimos aí várias pessoas que muito contributivas, então aqui também agradeço muito a oportunidade que a Câmara de Vereadores de Florianópolis, a liderança que a Câmara assume nesse momento, a todos os vereadores participantes da comissão e também o presidente da Câmara, que está aqui com a gente também, o Fábio Braga, o vereador Miltinho da Escola do Legislativo, que são parceiros também nessa construção. E especialmente aos vereadores membros da comissão e suas assessorias, eu também queria destacar aqui o trabalho fundamental, fantástico, dedicado das assessorias, e aí especialmente da Victoria Araújo e do Pedro, do gabinete do vereador Pedrão, do Caio, do gabinete do vereador Marquito, da Victoria Vilvert, do gabinete do vereador Gabriel, que foram fantásticos em todos os momentos. E aqui quem eu estou vendo na tela, né, o Zardo, do Observatório Social de Florianópolis, então também gostaria de destacar o trabalho da Marina e da Fernanda, que estiveram totalmente dedicadas a essa construção em todos os momentos, fizeram também um trabalho primoroso, Zardo representando o Observatório, e também o Fábio, que é do Ministério Público de Contas, que eu vejo aqui, que ele representando também a equipe da procuradora Cibele Farias, é uma equipe toda muito aberta à colaboração para avançarmos em transparência na gestão pública em Santa Catarina, e o Fábio, em particular, também um grande parceiro contributivo, com muito conhecimento, sempre presente, realmente uma alegria enorme aprender com vocês. Também vejo aqui, não vejo, mas vejo os nomes, né, da Rosemary, da CGU, que também trouxe uma contribuição fundamental, trazendo para a gente o conhecimento de ponta do que a CGU tem trabalhado em Deu uma travada, professora Paula. Vamos tentar restabelecer a conexão aqui da professora. Eu perdi a conexão. Agora voltou, professora. Se puder repetir os últimos 15 segundinhos, a gente agradece. A senhora falava da Rosemary. Estava falando da Rosemary, ok. Desculpa. Então, desculpa que eu estou me estendendo, mas é que eu me emocionei também. Eu já vou fechar aqui para ir para a apresentação. Fiquei emocionada também. E dizer, então, que a Rosemary também trouxe uma contribuição incrível de um trabalho de ponta que a CGU tem já no apoio e orientação aos municípios para avançar em transparência, ouvidoria. Também a Camila está aqui, que trabalhou no eixo participação, junto com o Caio, participação e controle social. A Camila também super dedicada. A Florência, que sempre foi uma entusiasta, nos trazendo todo o conhecimento dela, nacional e internacional, a respeito de transparência, accountability, papel do legislativo. Então, eu vou parar por aqui para
O Caio está aí também, já falei do Caio e agradecer muito. E dizer que, enfim, na sequência, eu acho que o vereador Gabrielzinho vai fazer a apresentação inicial do relatório, e depois eu vou falar um pouco do projeto em si, mas só queria, então, fechar esse momento agradecendo demais a Câmara de Vereadores de Florianópolis, aos vereadores, a todos os parceiros dessa comissão, e dizer que agora acho que é um passo importante para que esse sonho que você falou de Florianópolis ser uma cidade transparente, referência em gestão pública, ele pode sim se concretizar. E esse trabalho realizado mostra que é possível, com engajamento, com diversidade de pessoas e seus conhecimentos, e com qualidade técnica também, com muito trabalho que foi colocado aí, tá aí do Eduardo Capella também, para citar o trabalho da OAB, também como parceira, e outras organizações. E só para reforçar também o agradecimento aos colegas da Universidade Estadual de Londrina e da Prefeitura de Londrina também, que foi uma das referências do nosso trabalho. Eles estiveram aqui no evento que inaugurou esse processo, nos ajudaram em vários momentos, continuam como parceiros, e também outras prefeituras, como a Prefeitura de Blumenau e outras que a gente procurou como referência para a construção do trabalho. Então, muito obrigada. Volto a palavra para o presidente da comissão. Muito obrigado, professora. Eu quero aqui, então, passar a palavra para o nosso relator, o vereador Gabrielzinho, para que ele possa fazer a apresentação para todos nós e, na sequência, eu oportunizo a palavra aos demais membros. Vereador Gabrielzinho, como diz nosso presidente Fábio Braga, está na linha? Está na agulha? Estou na linha, presidente. Fica à vontade, Tá vereador Gabriel. Bem? Obrigado. Bem? Está ouvindo bem o som aí? Muito bem. Tá, só um minuto. Então, pessoal, primeiro, agradecer. Só a Maria Vitória aqui, que já estou tirando a Maria Vitória. Sobrinha, isso é a transparência do home office. Faz parte. Então, presidente, primeiro, parabenizar pela condução aí dos trabalhos, da CPI. A gente sabe, da CPE, na verdade, Comissão Parlamentar Especial, aqui em prol da transparência, um tema que até bem pouco tempo atrás era considerado tabu aqui no município de Florianópolis, ou não só no município de Florianópolis, né? Acho que na administração pública em geral, tanto a nível municipal, estadual e federal, onde muitas vezes os gestores, seja por motivo de não querer publicizar muitas vezes as informações, de deixar de maneira não tão acessível assim para a população, prejudicando cada vez mais a questão da fiscalização e da participação social, bem como também, muitas vezes, a questão que a gente tem enfrentado também na administração pública, a questão de que existem várias prefeituras dentro de uma prefeitura. Por exemplo, cada secretaria, muitas vezes, tem um sistema próprio, tem um programa próprio, e dentro desses programas, muitas vezes, um não se conversa com o outro, e acaba, muitas vezes, tendo essa maior dificuldade em se obter as informações, até mesmo com relação à questão da política de dados abertos. E aí, falando um pouquinho, a gente lá atrás, em parceria com a própria UDESC, a professora Paula e demais também professores da UDESC-ESAG, a gente pode lançar a política municipal de dados abertos no município de Florianópolis, que também vai ajudar aí a questão da implementação e do acesso à política municipal de transparência, que é tão importante aqui para o município e que esses vereadores têm trabalhado. Então, eu gostaria de parabenizar o presidente pela condução dos trabalhos que vem desenvolvendo ao longo desses meses, agradecer e parabenizar também todos os membros que têm aqui participado, todos os vereadores, na verdade, também que têm, e assessorias que têm participado aí arduamente, né, desses trabalhos aí ao longo dos meses, o pessoal do vereador Marquito, vereador Claudinei, vereador Celso Sandrini, vereador também Gabrielzinho, vereador Pedrão, e vereador Claudinei. Então, 5 vereadores também sempre mostrando, através das suas assessorias, a questão da contribuição da política municipal de transparência no município, tanto no legislativo quanto no executivo. E também é importante a gente frisar que o município, a gente sabe que ainda carece de muita informação, até no checklist que foi feito,
no trabalho desenvolvido, né? Os grupos de trabalho que a gente acabou fazendo, que eu vou falar um pouquinho mais na frente, os eixos temáticos que foram desenvolvidos, acabaram observando diversas situações que não eram de todo transparente. A gente sabe que o poder público e a própria Câmara de Vereadores, ela tem se empenhado ao máximo para buscar transparência aqui no município de Florianópolis, tem tentado se empenhar, já foi muito pior. Hoje, ainda, a gente sabe que não é o ideal, mas a gente está caminhando aí a bons passos a questão da transparência aqui no município, mas, obviamente, a questão desse trabalho, o resultado, esse diagnóstico que vai ser apresentado em conjunto aí com várias mãos, ele vai ser fundamental para que o município de Florianópolis, independente de gestão, ele faça uma política realmente, uma política de Estado. E aí o Estado que eu falo é poder público em geral, né? Uma política não de Estado e não uma política simplesmente de governo, para que ela possa ser implementada e utilizada durante toda a gestão, todos os anos, independente de quem passe pelo poder, seja no poder legislativo ou seja no poder executivo. E aqui a gente gostaria de firmar esse compromisso, porque hoje a gente está aqui como parlamentar, a gente está aqui como vereador, pessoal representante dos órgãos de controle, mas amanhã a gente pode não estar, mas a gente continua sendo cidadão e como cidadão a gente tem a responsabilidade também de poder acompanhar os atos do Poder Executivo e fiscalizar as ações para que a gente possa cobrar uma melhor aplicação dos recursos para que possa ser aplicado nas políticas públicas de maneira efetiva. E falando um pouquinho, passando essa breve introdução, o vereador Pedrão, ele já, na sua fala inicial, ele abordou muito bem como é que se deu a questão da tratativa, qual é o objetivo, na verdade, da constituição dessa CPE, embora a CPE ela seja uma comissão parlamentar especial, não é algo permanente na Câmara de Vereadores, ele vale apenas para essa legislatura, ou seja, tem 90 dias para conclusão, mais 90 dias, mas já foi um start para que a gente pudesse fomentar essa discussão de maneira articulada e de maneira mais concreta. Então, como foi falado, isso aí surgiu num evento da EGEL, da Escola do Legislativo, com o pessoal lá de Londrina, que é um dos cases de sucesso aqui do Brasil, e realmente tem feito um trabalho exemplar, sendo considerado exemplo, na verdade, para várias cidades e vários estados do Brasil. Então, a gente pôde replicar isso aqui no município de Florianópolis e, embora tivesse tido alguma certa de resistência no início, muitas vezes por não entender qual era o objetivo e qual era a finalidade da CPE da transparência. Aqui a gente não está querendo politizar nada, a gente não está aqui querendo fazer algo político ou de palanque eleitoral, a gente está querendo fazer sim um trabalho sério, um trabalho correto, para que a gente possa traçar um diagnóstico da transparência do município, independente, como eu falei, de quem esteja no governo, independente de quem esteja no poder. Então, esse é o objetivo da comissão e realmente, com desenrolar e com o desenvolver de trabalhos, a gente verificou que realmente isso está sendo aplicado na prática, e não só na teoria, realmente não está sendo feito qualquer tipo de questão política, e sim a gente está fazendo um trabalho sério para que a gente possa obter resultados concretos e assim a população de Florianópolis ela possa ser beneficiada nesse sentido e aí ter o resultado esperado que tanto espera, na verdade, do Poder Legislativo, que é isso que a população espera da gente, né? Então, essa é a nossa contribuição. E, então, inicialmente, cabe mencionar que também a questão falando um pouquinho da metodologia, de como é que foi feito o trabalho, a gente acabou dividindo, até porque a transparência é algo, embora não é simplesmente clicar um botãozinho que vai estar tudo transparente. Não, são várias gestões, são vários documentos, várias ferramentas, tanto de questão tecnológica quanto de questão física, que acabam muitas vezes tendo essa dificuldade para apresentar. Aí tem a questão do recurso humano também, que também é uma outra situação, é uma outra barreira, muitas vezes a ter que ser vencida, a questão da mudança, que muita gente, mas vai mudar, mas vai facilitar o trabalho dela. Mas a primeira reação, isso aí é do ser humano, muitas vezes é questão de, não, acho que não vai ser bom. Então, muitas vezes a gente tem que barrar também, ultrapassar essa barreira também na questão cultural, na verdade, de muitas pessoas que acabam trabalhando. Isso aí a gente fala do ser humano em geral, não só o servidor público, mas também comissionado e todos os outros que também teriam que alimentar. Então, a gente traçou um panorama que daí é algo muito complexo, e por ser complexo, a gente acabou muitas vezes dividindo em eixos.
em 3 eixos principais, que seria fundamental para que a gente pudesse... Porque não adianta todo mundo, na verdade, o objetivo que a gente começou lá no início, não é que todo mundo acabasse analisando todas as informações de política pública de transparência. Porque a partir do momento que tu acaba vendo tudo, tu acaba não vendo nada. Então, a metodologia aplicada, ela foi dividida em eixo temático, daí cada vereador ficou responsável por um eixo principal, a questão da legislação, a questão do site, das ferramentas tecnológicas, e aí cada um apresentou, obviamente, em conjunto com os demais vereadores, demais membros, a gente trocando figurinhas, a gente trocando sempre essas informações. Então, esses eixos que foram feitos foi a forma muito boa de se trabalhar e, com certeza, através dessas informações, dessa metodologia de trabalho, a gente conseguiu hoje apresentar, não um relatório final, porque a gente vai estar apresentando na semana que vem o relatório final da CPE, que no caso estou como relator, e a gente vai estar apresentando essa minuta básica, a apresentação inicial dessa política municipal de transparência, que foi o resultado desse trabalho aí de meses de trabalho. E realmente, como o vereador também falou, a questão do poder executivo, a gente teve uma certa dificuldade no começo, agora a gente teve uma reunião com a Secretaria Municipal de Transparência, o secretário Sandro, que acabou recepcionando toda a política pública que a gente vai estar apresentando hoje também, a professora Paula também vai poder falar um pouquinho nesse sentido, do que foi diagnosticado, e acabou... E aí eles recepcionaram, aí eles vão fazer as contribuições, a gente até solicitou para que pudesse apresentar antes desse evento de hoje, mas infelizmente acabaram não conseguindo, porque estão com outras situações também com relação à transparência internacional. Mas, enfim, eu acho que o objetivo é que a gente possa ter o maior número de informações possíveis, que a gente está muito na questão da teoria, mas quem está na prática sabe que, de repente, o que a gente abordou, que para a gente não é transparente, às vezes para eles pode ser uma situação que seja mais fácil. Isso a gente pode também conversar com o próprio presidente da Câmara, vereador Fábio Braga, que também, lá no início, quando ele assumiu a presidência, umas conversas que a gente teve foi com relação à transparência, e ele sempre mostrou muito solícito nesse assunto, tanto é que a Câmara de Vereadores vai estar fazendo toda a digitalização dos projetos, tudo vai estar contemplado no site, então de fácil acesso para toda a população, todos os pareceres, todos os projetos. Então isso vai ser mais uma forma de transparência, mas a gente sabe que isso não é o suficiente, a gente sabe que existem muitas outras coisas, existem contratos, existem licitações, existem a questão do site, a questão da acessibilidade, tem a questão de acessibilidade, daí eu digo num tema geral, como a questão tanto para a pessoa que é deficiente visual, como deficiente auditiva. Então, tudo isso acaba tendo a importância, na verdade, de se olhar que muitas vezes o gestor, por não estar na prática ou não ter essa expertise, e aí eu falo do gestor em geral, não ter essa expertise, ela acha que isso não seria tão importante nesse sentido. Mas o que a gente está criando aqui, e é sempre importante falar, que ninguém está se criando nada novo. A gente sim, foi feito um diagnóstico de acordo com toda a legislação federal, toda a legislação do Tribunal de Contas, toda a legislação da própria CGU. Então, todas as informações que a gente fez o comparativo do que cumpre, do que não cumpre, a gente vai estar colocando isso aí, recepcionado no nosso parecer final. Então, esse é o objetivo, e aqui a importância de a gente poder apresentar na próxima semana. Então, acho que, presidente, questão dos eixos, aqui eu agradecer novamente a participação do Tribunal de Contas, o DESC, de CGU e todas as entidades nominadas aí por Vossa Excelência, e dizer que foi um prazer e uma responsabilidade estar como membro, como relator dessa matéria tão importante, que também é uma matéria cara para o nosso mandato, que a gente tem combatido e tem sempre buscado o maior nível de transparência possível em todos os atos da administração pública. Então, o que a gente puder estar contribuindo, que a gente puder estar ajudando, infelizmente eu não consegui entregar na tarde de hoje, justamente por essa questão que a gente falou, da reunião que a gente conseguiu marcar com a presidência da Câmara somente nessa semana, com o próprio executivo que vai estar apresentando as informações a princípio amanhã, e na próxima quinta-feira, com certeza, a gente vai estar recepcionando todo o trabalho que foi feito via comissão, que todas as contribuições feitas pelos órgãos que participaram ao longo da discussão, ao longo desses meses, também
se o Poder Executivo fizer alguma contribuição, que a gente entender que realmente ela é válida, ela é importante, com certeza também a gente vai estar podendo recepcionar e aí fazer uma política pública efetiva para que na prática a gente possa encaminhar tanto protocolar o projeto de lei, como também encaminhar como forma de indicação para o Poder Executivo, para que ele possa implementar o mais rápido possível, porque, na verdade, isso já era para ter sido feito, gestões tão passadas, mas que até agora não foi feito, então, mais que a gente possa, o mais rápido possível, e, como eu falei, isso não é uma política de governo, isso é uma política de Estado, que a gente possa estar implantando o mais rápido possível. Então, no mais, agradeço, parabenizo a todos aí pelo trabalho, e estamos sempre à disposição. Muito obrigado, vereador Gabrielzinho, relator, parabéns pela condução dos trabalhos também. Eu passo a palavra, então, para a professora Paula Schomer fazer a nossa apresentação da política municipal e, na sequência, oportunizaremos a palavra a todos. Professora Paula, fique à vontade, a palavra é sua. Ok. Bom, então, dando continuidade, né, que vocês já falaram sobre a origem da comissão, de como ela se estruturou nesses 3 grupos de trabalho, de como foi conduzido o diagnóstico, o vereador Gabriel também falou sobre o relatório parcial, que foi esse relatório do diagnóstico, e, além disso, nós também tivemos algumas indicações no meio do processo relacionado à transparência na pandemia. A comissão, como tivemos a pandemia nesse meio do caminho, que também nos levou a ter reuniões online, a gente também fez indicações e que algumas dessas indicações, inclusive, foram úteis à Prefeitura de Florianópolis e também à Câmara para que a gente avançasse durante a pandemia em transparência. Isso também ocorreu nesse período. Mas como produto principal, aliás, desculpe, eu também queria comentar que nós fizemos 3 debates. Eu não sei se na apresentação aí temos as imagens, antes de falar da lei em si, se quem estiver operando aí a apresentação, não sei se é possível. Temos imagens aí dos 3 debates online que foram feitos, porque também foi um propósito de levar essa discussão para o público mais amplo, para também ouvir os comentários das pessoas. Tivemos já essas 3 edições, uma falando especificamente de compras públicas, outra falando justamente da construção de uma política de longo prazo de transparência, e outra falando de participação e controle social, entendendo que a transparência ela é uma conquista da participação, é uma conquista da sociedade, e ela também é um elemento necessário para que a participação seja qualificada e o controle social ocorra. Então, é um ciclo virtuoso aí de transparência, participação e controle social. E foram debates muito interessantes, porque também tivemos aí vários segmentos representados, né, de sociedade civil, setor privado, jornalistas, organizações internacionais que atuam no Brasil, pesquisadores, pessoal do governo do estado também, enfim, de vários segmentos que participaram desses debates. E teremos também um outro debate na semana que vem, mas isso eu deixo para o final, para quando a gente falar dos próximos passos, para fechar esse processo. Muito bem, agora falando do produto principal, que é justamente a política, a nossa proposta de política. Aí, se pudermos passar agora, então, lá para onde estávamos, aí os documentos, acho que pode ser uma antes, por favor. Aí. Então, assim que está organizada nesse momento esse projeto de lei, que tem, então, disposições preliminares, depois trata de acesso à informação, de transparência em serviços públicos, transparência em contratações públicas, participação e controle social, inovação, e trata depois da estrutura de implementação, fiscalização e monitoramento da política, também sugerindo metas e prazos para que possamos acompanhar a própria consolidação dessa política nos próximos meses e anos em Florianópolis, uma vez esse projeto sendo aprovado pela Câmara de Vereadores. Então, na sequência, por favor. Temos aí o que é bem importante para a gente é pensar, né, quais são os princípios, os objetivos e as diretrizes que orientam essa lei. Então, primeiro, os princípios, qualidade da gestão pública e dos serviços públicos. Então, entendendo que a transparência não é um fim em si mesmo, mas a transparência é um mecanismo para que possamos ter uma administração pública que entregue os serviços, que atenda aos anseios da população.
primazia o incentivo à participação cidadã. Então, essa ideia que a transparência também não é só uma questão de cumprir a legislação ou de ter os dados num portal. A transparência é para aproximar governantes e cidadãos, aproximar os vereadores da sociedade, aproximar o cidadão e o contribuinte, o usuário do serviço, do dia a dia da gestão, entender como acessa, também contribuir, também colaborar. E a busca constante de referências de boas práticas, inovações e tecnologias. Também porque a transparência não é um estágio que a gente alcança e depois pronto, está resolvido. Na verdade, o tempo todo a gente vai ter novidades, a gente vai ter novas formas de comunicação. Agora mesmo com a pandemia, a gente está aprendendo uma série de outros mecanismos de comunicação, de participação cidadã, de diálogo, de construção coletiva. Então, a ideia de que é um processo contínuo. E os objetivos são de tornar Florianópolis referência nacional em transparência pública. Então, como a gente viu o que aconteceu com Londrina, que é o nosso farol, Londrina teve muito problema lá atrás com corrupção, teve muito baixo grau de transparência e em pouco tempo, porque o município colocou isso como uma prioridade e, como disse o vereador Gabrielzinho, não é uma questão de governo, é uma política de Estado, mas é uma política também, eu diria, de toda a sociedade de uma cidade que coloca isso na agenda, que prioriza. Então, é isso que a gente almeja, tornar Florianópolis referência nacional em transparência pública, assim como aconteceu em pouco tempo com Londrina, quando o conjunto da sociedade e os governos resolveram colocar isso na pauta e fazer acontecer. Elaborar mecanismos para o pleno cumprimento das leis vigentes. O que a gente percebeu no diagnóstico é que tem várias leis que já se aplicam ao município e que ainda não são cumpridas. Então, um dos primeiros aspectos que a gente tem que cuidar é cumprir o que já está aí. E se há dificuldades, que há muitas vezes para a implementação, buscar apoio dos órgãos como estão aqui, órgãos de controle, sociedade civil, empresas, universidades, que podem ajudar o poder público, tanto a Câmara quanto a Prefeitura, na viabilização do cumprimento das leis já vigentes. E aproximar o tempo inteiro os servidores públicos e cidadãos. Então, a transparência, de novo, não é uma questão só de ter os dados num portal, é transparência no sentido de um governo aberto, um governo que se abre à participação da sociedade, em que os servidores públicos também se sentem não só cobrados e responsáveis por prestar contas, mas eles também sentem que podem contar com os cidadãos e com a sociedade para ajudá-los nos seus desafios, nas suas dificuldades. Então, essa ideia de fortalecimento e incentivo à atuação conjunta, a articulação entre sistemas de informação e integração de sistemas, ferramentas e bases de dados, como já foi dito aqui antes pelos vereadores, né? A gente percebe que às vezes cada área, cada gabinete ou cada secretaria tem sua forma de preparar as informações e disponibilizar as informações e muitas vezes isso não está integrado. Isso foi também tema de um dos debates que a gente teve no âmbito da comissão. E essa ideia de transparência pública como um processo de aprimoramento contínuo. Seguindo, então, para a próxima tela. Bom, aí são alguns dos elementos que a gente vai destacar, o projeto fica disponível, né, na íntegra para as contribuições de todos. Aqui são algumas das leis que já são leis vigentes que tratam do acesso à informação, e um dos aspectos que a gente destaca é a necessidade de um plano de atualização da regulamentação da LAI, da Lei de Acesso à Informação, que ela já está vigente, né, desde 2012, os municípios devem cumprir a LAI. Nós temos uma regulamentação por decreto, mas a comissão entende que a gente pode avançar e detalhar um pouco mais e ser até mais audacioso do que prevê a LAI, não ao contrário, né, de ser tímido em relação ao cumprimento da LAI. E também um aspecto importante é a implementação do sistema do ESIC de informações ao cidadão, para facilitar esse acesso do cidadão às informações do Estado, cumprindo aí uma lei já vigente desde aprovada em 2011 e vigente desde 2012. Na sequência, aqui eu gostaria de destacar a questão da carta de serviços ao usuário, que é algo que a gente também, quando pensa transparência, pensa muito nos aspectos de contratação pública ou de orçamento, mas é muito importante a transparência dos serviços públicos. Quais são os serviços que a Prefeitura e a Câmara
prestam aos cidadãos. Como o cidadão sabe quais são os critérios e quais são os processos para acessar esses serviços? Qual a ordem de prioridade? Quando ele vai poder e como ele pode acessar cada serviço? Como que a prefeitura e a Câmara escutam os cidadãos, os usuários e seus diferentes perfis de usuários de serviços sobre quais são as suas necessidades, não só de informação, mas de melhoria daquele serviço, como são avaliados os serviços, como que se dá essa conexão permanente entre servidores públicos, seus representantes políticos e os cidadãos, os usuários dos serviços para coproduzir os serviços públicos. É disso que a transparência é um caminho para que a gente possa coproduzir. Então, também articular as cartas de serviços com o portal de serviços tanto da Câmara como da Prefeitura. Seguindo, as contratações públicas. Esse é um outro eixo fundamental, né, que aqui a gente tem um conjunto de recursos muito significativo do que é contratado pelo poder público, né, de agentes privados, e aí entra tudo o que a gente chama de compras e contratações. É uma área em que a gente fez um diagnóstico detalhado com a ajuda aí do observatório, do pessoal do Observatório Social de Florianópolis, tanto na Câmara como na Prefeitura, e nós vimos vários itens que já deveriam ser cumpridos em termos de legislação e ainda não são. E além disso, além de cumprir o que já está previsto na legislação, nós indicamos aqui no projeto de lei uma série de elementos que vão além do que já está previsto, para que os cidadãos, os fornecedores, qualquer agente público tenha acesso a todos os dados em todas as fases do processo de contratação pública, desde a fase interna de planejamento até a fase da licitação em si, que costuma ser a fase mais visível, mas ainda assim pode avançar, e também na implementação, na execução dos contratos, quando ocorrem aditivos, quando ocorre a fiscalização também pelo próprio poder público sobre o cumprimento ou não dos contratos, a qualidade dos serviços, a qualidade dos itens comprados. Então, tudo isso é necessário que esteja disponível e acessível para que tanto as empresas parceiras do poder público como os usuários, os cidadãos e todos os agentes possam acompanhar esse processo de contratações públicas em todas as suas etapas. Na sequência, e o outro eixo, como já mencionamos, é entender que a transparência ela é um elemento essencial para que a participação e o controle social sejam qualificados, mas também a manutenção e o avanço da transparência pública ou dos governos abertos dependem dessa participação, desse engajamento. Então, quanto mais o poder público, e aí a Câmara, a Prefeitura e todos os órgãos da administração pública, quanto mais a gente acolher a participação do cidadão, facilitar a participação do cidadão, juntos poderemos produzir melhores serviços, melhores políticas públicas. Então, a transparência ela é, digamos, um fio condutor, um elemento que facilita esse processo de abertura, de participação e de controle social. E aí a política de transparência, que é essa que a gente está apresentando agora, ela se articula naturalmente com outros mecanismos e outras políticas que preveem a participação cidadã, que estimulam a participação cidadã por meio dos seus vários mecanismos, como os conselhos de políticas públicas, as comissões, as conferências, as ouvidorias, mesas de diálogo, fóruns interconselhos, audiências públicas, consultas públicas e outros ambientes de participação que possamos vir a construir. Então, é lembrar o tempo inteiro que transparência está super conectada com participação cidadã e controle social. Na sequência. Bom, e chamamos atenção também para a necessidade de inovação constante, tanto no sentido de trazer elementos que já temos disponíveis em nossa cidade, nosso estado, mas também de buscar referências, não só de tecnologia de informação estrito sensu, mas de tecnologia num sentido mais geral, tecnologias de processos, tecnologias de serviços, tecnologias de participação, metodologias para que esse governo, para que esse Estado seja mais aberto, seja realmente inclusivo, que ele seja realmente transparente nesse sentido que foi já
colocado aqui. Então, é um espírito de inovação constante também que a gente quer imprimir a essa política de transparência. Na sequência. E aqui, então, nós estabelecemos, sugerimos, né, para esse projeto de lei, que agora vai ser debatido na Câmara e ter a contribuição de todos os segmentos, é que haja um comitê responsável pela implementação dessa política, com o representante de cada órgão da administração direta e indireta, incluindo o Poder Legislativo. Então, esse comitê teria a responsabilidade mais operacional de cuidar do dia a dia dos aspectos específicos dessa política. Além disso, nós já temos um Conselho Municipal de Transparência e Combate à Corrupção, que foi instituído em 2014 e, de certa maneira, também como um fruto do trabalho dessa comissão, o Conselho foi finalmente instituído, finalmente implementado nessa semana, foi a primeira reunião do Conselho. Então, ele estava já previsto desde 2014, mas não tinha sido efetivamente constituído. Agora ele foi constituído, mas na nossa visão ainda de uma maneira um pouco restrita, porque ele não é um conselho paritário, ele tem poucos representantes da sociedade, então a gente também sugere, né, e aqui convidamos já o conselho para uma interlocução mais ampla, não só com essa comissão, mas com todas essas organizações que trabalham com esse tema, para que ele seja realmente um órgão fortalecido, ele está nascendo agora, né, na realidade, então que a gente possa que esse trabalho realizado por essa comissão sirva como um elemento para que o Conselho Municipal de Transparência, que inicia seus trabalhos agora, realmente se fortaleça e se torne o guardião da implementação dessa lei. E, além disso, a gente sugere no projeto de lei uma série de mecanismos de elaboração e divulgação de relatórios contendo o cumprimento das metas da lei, com calendário também de audiências públicas. Então, a gente previu ali uma série de mecanismos para que a própria implementação da política de transparência seja bastante transparente, que ela nos permita a todos acompanhar esse processo de implementação e seus resultados. Sequência, e enfim, aí os prazos sugeridos para isso, então a gente fala, né, que na gestão é importante também a gente ter esse parâmetro de prazo para que a gente possa acompanhar, então a sugestão é que assim que essa lei for aprovada pela Câmara de Vereadores, a gente tenha 1 mês para a instalação desse comitê responsável pela implementação, 3 meses, então, uma vez instituído esse comitê, teria 3 meses para elaborar um plano de trabalho, esse comitê é que vai dizer exatamente como vai funcionar para implementar a lei, e o total, todos os aspectos da política, que alguns deles se referem a cumprir legislação já existente, mas que tem que ser criadas as condições para tal, e, além disso, instituir alguns outros mecanismos sugeridos, e esse processo como um todo levaria 2 anos. Então, se formos aqui otimistas, tudo correr bem, a gente teria a aprovação dessa política agora, em 2021, e em 2 anos nós já podemos alcançar aquele sonho de ter Florianópolis, talvez, como referência em transparência para o nosso estado, para o país. Na sequência, então, temos aí algumas disposições finais, destacando que tanto o chefe do Poder Executivo como do Legislativo são os responsáveis pela aplicação dessa política. Não há despesas adicionais, esse também é um aspecto muito importante, quer dizer, usar os recursos já existentes, que já estão previstos no orçamento, não tem nada aqui de mirabolante, né, que vai exigir algum recurso adicional, usar os recursos que a Prefeitura e a Câmara já têm e que a sociedade da cidade já tem e está disposta a contribuir, em termos de conhecimentos, de tecnologias, para que a gente possa implementar essa lei. Então, acho que concluímos aí, né? Como próximos passos, acho que agora a gente vai abrir também para os vereadores, o presidente da casa, falar um pouco sobre o que a gente conversou, sobre o próximo passo, também o vereador Miltinho, e no final, se for o caso, tiver perguntas, eu posso voltar para falarmos desses planos. O vereador Gabriel também já comentou um pouco, né, sobre a nossa expectativa ainda de contribuição que vem da prefeitura, e vocês vão falar, eu acho, sobre a tramitação do projeto na Câmara, e se for o caso, eu volto depois, então, para complementar. Muito obrigada.
Muito obrigado, professora Paula. Quero agradecer a explanação e convidar o presidente da Câmara, vereador Fábio Braga. Não sei se o vereador Fábio está aqui conosco, está aqui na sala da presidência pelo mural ali ao fundo. Vereador Fábio, saudade de te ver aí aqui conosco nos trabalhos da casa, em que pese termos nos visto online pela sessão de ontem, ainda não nos vimos pessoalmente essa semana. Então, agradeço a sua contribuição. Trocamos hoje de fundo, né? Sim, mudamos, trocamos o fundo hoje. E já quero aqui cumprimentar pelas evoluções que tem buscado, sabemos das dificuldades, mas reconheço que todo degrau alçado nessa luta por transparência deve ser muito comemorado. Então, passo a palavra a Vossa Excelência, presidente, para que possa comentar sobre a evolução aqui na Câmara. Fique à vontade. Bom, obrigado, Pedrão. Obrigado pelo convite para participar também dessa reunião de hoje. O vereador Pedrão, presidente da comissão, é um quanto mais na matéria de transparência, né? Eu estou no meu primeiro mandato, mas já acompanhava o trabalho do vereador Pedrão no mandato anterior, da qual ele sempre foi um entusiasta, e acredito que hoje é um dia de foguete, né, Pedrão? Não só para ti, eu sei que não és vaidoso a este ponto, eu sei que tu comemoras no coletivo uma vitória, que é uma vitória da cidade. O meu cumprimento à forma que conduziu a comissão, Pedrão, e a todos os vereadores que se esmeraram num grande trabalho em prol da transparência. Cumprimento ao vereador Gabriel, que esteve comigo essa semana, inclusive, o relator da comissão, e trazendo o vereador Pedrão de forma extraoficial, quase um repórter dos fatos, o relatório e a minuta da lei, para que eu pudesse dar uma analisada, junto com a Vitória, que eu já vi que todos têm um grande carinho por ela aí na comissão. Meu cumprimento ao vereador Miltinho Barcelos, nosso presidente da Escola do Legislativo do município, que tinha preparado grandes ações para esse ano e acabou tendo que interromper um pouquinho pela fase da pandemia que a gente passa. O vereador Miltinho é meu irmão de grande data, nós somos oriundos do meio empresarial, já fomos colegas de mesma entidade empresarial. E vejo também aqui o vereador Marquito, que é um vereador quanto mais da Câmara Municipal, participativo em todas as ações, com bandeiras muito fortes, mas, sobretudo, enraizado na democracia para construir as soluções de forma democrática. Sempre alguém que levanta a bandeira do Poder Legislativo da forma que deve ser levada. Eu quero agradecer a todos os participantes, vereador Pedrão, todos os participantes, não da Câmara só, nossos funcionários, eu sei que estão aí do teu lado também trabalhando dia após dia, mas também de todos os órgãos de controladoria, das entidades sem fim lucrativo que participaram dessa construção e prepararam, na verdade, uma grande assessoria para a Câmara Municipal de Florianópolis. Hoje o que a gente recebe é, sim, uma grande assessoria e de cunho extremamente qualificado, né? Eu vejo aqui entidades de qualificação absurda, de nível técnico grande, e da qual eu já faço e rendo novamente as minhas homenagens ao Ministério Público do Tribunal de Contas. Eu sei que o Fábio está aqui, gostaria que ele levasse todas as minhas honras à procuradora Cibele, que sempre foi uma parceira de primeira hora da Câmara Municipal. O Aderson Flores também sempre foi um grande parceiro, mas a gente sabe, tanto o Ministério Público de Contas quanto o Ministério Público Catarinense, ele acaba às vezes sendo bombardeado por denúncias vazias, de cunho eleitoral, de cunho que não se presta ao que é o necessário, e utilizando as instituições para outros fins, da qual não me cabe aqui levantar. E a procuradora Cibele, ela tem esse filtro apurado e sempre chamou a Câmara Municipal para conversas antecipadas, para que pudesse apurar muito antes e tomar qualquer ação, exatamente com esse receio e esse cuidado na defesa das instituições. Eu já falei numa reunião que eu participei com o pessoal, Pedrão, da comissão há um tempo atrás: eu vou embora, viro o quadro na parede, tu vai embora, mas a instituição do Poder Legislativo, ele se permanece. E é necessário que nós, como homens públicos e com mandato, que a gente faça essa preservação do Poder Legislativo, que nos é muito caro. A democracia nos é muito cara. O Poder Legislativo ter sua base sólida, cabe a nós também levantar essa bandeira diariamente. E, de igual forma, a todos os membros que participaram aí, que eu pude conversar, agradeço em nome da Câmara Municipal pela assessoria. Eu conversei com o pessoal essa semana sobre o que a Câmara já está encaminhando, vereador Pedrão, e todos os membros, com relação à transparência, e essa mesa agora, que participa do ano passado e esse ano, é o mesmo grupo. O vereador Catume já tinha botado como meta, e a mesa toda aceitada, junto ao vereador Gabriel, o vereador Marcelinho, o vereador Dinho e este vereador, agora que é o presidente,
a digitalização e todos os processos eletrônicos de tramitação na Câmara. A nossa ideia ainda é que, no nosso próximo segundo semestre, todo projeto de lei que entra na Câmara, ele tenha toda a sua tramitação aberta no site da Prefeitura, no site da Câmara, perdão. Tanto o texto do projeto de lei, que hoje já está, mas todos os pareceres, seja favoráveis ou contra, todos os pareceres da assessoria técnica, todos os pareceres que vêm da Prefeitura e dos conselhos que embasam a tramitação do projeto. A nossa ideia é deixar ele todo aberto. Assim como todos os requerimentos, ofícios que são encaminhados e as indicações à Prefeitura Municipal de Florianópolis também, todas de forma virtual. Todos os vereadores já foram chamados a fazer a sua assinatura digital, acredito que todos já fizeram, inclusive, demonstrando toda a segurança na informação necessária, né? Os nossos servidores trabalharam muito para que isso acontecesse e aí nesse segundo semestre, a gente iniciar esse processo. Alguém comentou, acho que foi o vereador Gabriel, sobre a dificuldade na transformação, a letargia na mudança do paradigma, e de fato isso acontece em qualquer lugar, aqui também não foi diferente, mas os servidores sabem também, a gente está uma leva de servidores se aposentando, sabem que precisam deixar um legado para os próximos servidores que vão vir aqui. Isso precisa ser estabelecido, não para eles, mas para o Poder Legislativo. Nós vamos embora, os servidores vão embora, o Poder Legislativo fica, e é necessário deixar o legado, e essa é a meta de qualquer homem público, os servidores assimilaram isso com maestria, e vem trabalhando dia após dia, ainda que não fosse do métier deles, né? Nós temos alguns servidores aqui com idade avançada, mas que estão na fase da pandemia se reinventando na parte tecnológica, mas também reinventando a Câmara Municipal e o Legislativo no mundo da internet e no mundo da transparência. Vereador presidente Pedrão, acuso que eu recebi também um relatório preliminar aí da comissão, tá? Uma tabela com várias ações a curto prazo que a Câmara pode fazer. Eu já me comprometi no dia, me comprometi na reunião virtual, me comprometo novamente hoje que as ações que não demandarem ação orçamentária, eu já de imediato já determinei que fossem feitas, principalmente as alterações no site da Câmara, e eu vi que tem alterações muito simples que já deveriam ter sido feitas, inclusive, né? E assumo, talvez, às vezes, não a maldade de não fazer, mas a falta de informação ou transparência na informação chegar para que a gente possa fazer. Então, como recebi, já determinei que fosse feito, e o que tiver necessidade de implementação orçamentária, nós também não vamos olvidar o esforço para fazer, porque não é gasto, é investimento, e nós somos obrigados a prestar informação, né? Não é porque eu quero ou porque é bonito ter informação. Nós somos obrigados a fazer e tem que fazer e pronto. E assim nós vamos fazer. Então já é compromisso da mesa em fazer já inicialmente o que a gente puder fazer, e o que for de cunho orçamentário já deliberar na mesa também para ser feito. Eu gostei muito também de uma sugestão da utilização da nossa escola do Legislativo na formação dos nossos servidores da casa, mas, vereador Pedrão, a gente pode, eu sei que o senhor tem esse interesse também, o vereador Milton, quanto mais, de sermos mais ousados e abrir a Câmara Municipal também para a população em geral, participar também das formações no que tange à transparência. E trago uma paródia, quem sabe, né? Eu lembro há um tempo atrás, eu acho que na presidência do vereador Catum, que saiu algumas notícias sobre uma compra de garrafas térmicas naquele momento. E aí que eu levanto o caso, para quem tem um mínimo de conhecimento de direito administrativo, de compras públicas, pregão, ata de compra, vê uma notícia daquela, por lógico que já entende que não cola, né? Que não pega, está equivocada. Mas eu entendo que a maioria da população talvez não entenda, não por maldade, mas por falta de informação também. Principalmente saber o que é uma ata de compra. Eu lembro que naquela época a imprensa também teve dificuldade de entender o que era aquela ata. Esse dia eu recebi uma ligação, vereador Pedrão, de alguém indagando por que eu estaria comprando 20 mil reais de passagens aéreas. Ora, senhores, não estou comprando 20 mil. Isso é uma ata de compra. Se nós formos usarmos, usaremos. Se não usarmos, não pagaremos, não gasta. Isso é ata de compra, para se cotar preço e diminuir valor. Esse tipo de informação o pessoal não conhece. A nossa escola legislativa, quem sabe, poderia ter, numa abertura à população, entender também, porque não é só dar a transparência, a publicidade, não a publicidade legal e constitucional, mas a publicidade plena do dado. Mas é como se vai tratar esse dado, como se vai reconhecer esse dado e trabalhar com esse dado. Isso também é importante e cabe a nós também apresentarmos e ensinarmos de como utilizar o dado da transparência.
Vamos fazer tudo, porque a transparência, como o vereador Pedrão falou, ela não é mitigada. Ou ela é, ou ela não é. Ela não pode ser mais ou menos transparente. Né? Ela não tem meio termo. Ou é, ou não é. Né? Este é o ponto. Agora, quando formos na plenitude, também temos cuidado como vamos tratar esse dado, como a população vai absorver esse dado e saber utilizar. Por isso também é extremamente importante que a Escola do Legislativo tenha esse trabalho na formação contínua do nosso servidor, mas, sobretudo, também com a população em geral, para aprender a lidar com esse dado. Tem uma situação também que me foi me apresentada, a possibilidade de a nossa comissão de orçamento ser muito mais do que é comissão de orçamento, mas a gente colocar no nome dela comissão de orçamento e transparência, e eu absorvo com ótimos olhos botar uma bandeira fixa da transparência na Câmara. Não só a comissão que é formada hoje e com o projeto de lei posterior vai ter permanente com as entidades de fora, mas a Câmara Municipal ter a sua comissão permanente interna, com ter os vereadores participantes, para tramitar mais projetos de lei, mas, sobretudo, com uma fiscalização interna nossa. Nós vamos ter um bloco, uma comissão fiscalizando o executivo, mas fiscalizando a nossa casa também. Então, vejo com bons olhos, vereador Pedrão, enquanto pudermos apresentar esse projeto de lei pela mesa, vamos apresentar na mesma hora, porque adorei a proposta, e é uma proposta de legado, tudo que é proposta de legado, porque lei boa é a lei que fica, é a lei que a gente vai embora, mas ela permanece fazendo na ponta, exercendo toda a sua legalidade, isso que nos importa. Eu já me antecipei, eu acho que o necessário, que eu podia me antecipar até esse momento, já me prolonguei demais. Eu agradeço novamente pelo convite, reafirmo todo o compromisso da Câmara Municipal na sua mesa e no quadro dos 23 vereadores e também dos servidores pela transparência, e agradeço a todos que participaram dessa comissão, os vereadores porque já somos quanto mais no trabalho, mas os convidados por esta grande assessoria prestada de forma gratuita e voluntária à Câmara Municipal, que vai deixar um legado permanente e imensurável. Eu me despeço aqui, vereador Pedrão, vereadores, todos que participam dessa comissão. Eu vou acabar derrubando essa reunião para eu entrar em outra reunião virtual, mas estou sempre à disposição, é aberto, todos sabem meu telefone, e contem comigo e contem com a Câmara Municipal e todos os vereadores nessa missão, que é uma missão árdua. E, novamente, vereador Pedrão, daí do carinho que nós temos, de amigo para amigo, de vereador para vereador, de surfista para surfista, eu sei nos seus olhos, que agora o senhor está com a máscara, a alegria que o senhor transparece em ver materializando um sonho que vem gestacionando há 2 mandatos. Parabéns e é orgulho de ser presidente neste mandato e poder também te ajudar e ajudar a cidade nessa vitória. Obrigado a todos e eu me despeço aqui. Muito obrigado pelas sábias palavras, presidente Fábio. Agradeço a contribuição, porque não faltou nenhum tipo de apoio da Câmara dos Vereadores para que essa comissão pudesse, de fato, trazer o resultado que hoje traz a todos nós. Eu quero agradecer também as pessoas que estão acompanhando virtualmente essa sessão, a Isabela Troio, Bárbara Ferrari, Tiago Duarte, William Narzetti e tantas outras pessoas que estão ali no YouTube participando. Tem também um telefone para contato que está ali na tela, 991931133. As pessoas podem enviar ideias, sugestões, fazer solicitações. Esse número está disponível para interação aqui conosco. Eu gostaria aqui de passar a palavra inicialmente aos colegas vereadores membros também da comissão, para que possam fazer o uso da palavra, na sequência para todos os demais membros da reunião. Lembrando que nós temos um horário de término previsto para, no máximo, 17 horas. Então, temos 50 minutos de interação aqui. Solicito para que os vereadores e os membros possam falar em torno de 2 a 3 minutos, porque aí todos podem ser contemplados. Vereador Marquito é o próximo que está aqui na tela. Passo a palavra para Vossa Excelência. Obrigado, presidente da comissão, vereador Pedrão. Queria cumprimentar todos e todas que estão acompanhando aqui a sessão nesse momento, né? Agradecer imensamente a esse conjunto de instituições, entidades e representações que estão compondo e estarão compondo conosco não só o desenvolvimento da Comissão Parlamentar Especial, como o desenvolvimento da aplicação, da tramitação da lei e dos desdobramentos que a Comissão Parlamentar Especial
estará desempenhando no âmbito do Poder Executivo, mas também no âmbito do Poder Legislativo, após a fala do vereador presidente da Câmara, Braga. Então, queria aqui colocar a minha satisfação enquanto o vereador dessa Câmara de estar compondo essa comissão parlamentar especial, né, especialmente com a nossa assessoria ampla, mas representada pelo Caio Rodrigo, que trouxe e que muito bem empenhado com essa temática, né, e que de fato faz parte do nosso histórico, né, e mais do que isso, de a gente ter conseguido estar num dos eixos, que é um eixo do qual a gente e o mandato dialoga muito bem, né, que é da transparência como instrumento para garantir o controle social, né? Então, para nós é fundamental, acredito que nesse trio que se criou, que atuou nos 3 mandatos, né, do vereador Pedrão, do vereador Gabrielzinho e do nosso mandato, nos complementamos de forma muito especial e sinérgica, né? Houve uma sinergia muito especial, onde cada histórico de mandato, de relações que constrói com seus tecidos sociais, conseguiu trazer para dentro do debate da comissão, né? Então, quero também colocar minha emoção, minha satisfação de poder ter construído esse ambiente democrático, vamos chamar assim, diverso, porém, a gente conseguiu fazer isso com muita transversalidade desses temas, né? Então, queria colocar isso. Quero dizer que foi super importante aquela estratégia que foi construída das 3 lives e debates online temático, repercutiu bastante, a gente conseguiu dar um passo para fora também do âmbito da construção que a gente vinha fazendo, né? Muitas pessoas, a partir daquele debate 30 aberto segundos, online, Marquito. eles nos colocaram essa contribuição, né? E disseram que estão atentos agora ao desenrolar da Comissão Parlamentar Especial. No mais, para não me exceder demais no meu tempo, vereador Pedrão, dizer que a gente está aí para dar essa contribuição. É óbvio que o nosso mandato ele acaba trazendo umas bandeiras muito bem demarcadas, né, da ecologia e da justiça social, e dizer que a gente se sentiu muito confortável nessa construção e já tivemos um debate interno do mandato que continuaremos no desenrolar e no desencadear daquilo que foi proposto pela Comissão Parlamentar Especial, e estaremos aí à disposição para essa construção. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Marquito. Gratidão por todo o esforço de Vossa Excelência e de sua equipe de gabinete na construção dessa política. Foi fundamental, em especial a parte da análise dos conselhos municipais. Muito obrigado. Quero chamar nosso colega de comissão, Fábio, também, representando aqui o Ministério Público de Contas. Fábio, fique à vontade, até 3 minutos. Tá bom, vou ser breve, vereador Pedrão. Gostaria primeiro de agradecer ao senhor como presidente da comissão, o vereador Gabrielzinho, relator e os demais membros, vereador Marquito, todos os outros vereadores aí que compõem a comissão. E dizer que, em nome do Ministério Público de Contas, da procuradora Cibele, foi uma grande satisfação poder contribuir modestamente com a construção desse trabalho. Foi um trabalho efetivamente construído, né, com a soma dos saberes, dos conhecimentos e da vontade de cada um que estava junto. E a gente espera que essa semente cresça, floresça, né, e frutifique, tornando realmente Florianópolis como uma referência em transparência para o nosso estado e para o Brasil, como disse a professora Paula. E agora, mais pessoalmente, como participante desse grupo, eu queria destacar um pouco que o Pedrão falou primeiro, a professora falou e o Marquito falou da emoção de entregar esse trabalho, e emoção é uma palavra muito relevante nesse momento, porque foi muito gostoso trabalhar na construção desse projeto. Eu creio que se criaram, além de relações de trabalho, relações de amizade bastante sólidas aqui, e o que unia todos esses elementos juntos é a vontade, a dedicação, a verdadeira paixão por esse tema, por transparência como fundamento de cidadania. Eu acho que todo mundo que participou desse trabalho acredita verdadeiramente nesse conceito, e por isso ele foi tão bem sucedido. É isso. Muito obrigado, foi um prazer, e continuem contando com a gente, com o Ministério Público de Contas e comigo pessoalmente.
Sensacional, Fábio. Muito obrigado pelas palavras. São palavras muito fortes que representam de verdade toda a empatia, toda a sinergia, toda a disposição dessa comissão em mudar a realidade. Parabéns por todo o teu empenho e agradeço a toda a equipe que faz parte dessa importante instituição a qual respeitamos, em especial a condutora desse gabinete, que é a nossa doutora Cibele. Muito obrigado. Um forte abraço a ela. Zardo, gostaria de dizer, antes de passar a palavra a ti, que tu és um dos cidadãos que inspiram Florianópolis a melhorar. Voluntário, que arregaça as mangas, que coloca o coração no bico da chuteira, como diz o manezinho que torce para o Avaí, para o Figueira, e faz a transparência acontecer. Saiba que todos os vereadores, falo aqui com muita liberdade, em nome do Marquito, do Gabrielzinho e dos demais que compõem essa comissão, todos nós nos inspiramos na tua atuação e também fazemos dela inspiração para que esta Constituição da Transparência e do Combate à Corrupção possa ser aprovada aqui no plenário da Câmara. Zarda, a palavra é tua, tens até 3 minutos, fique à vontade. Muito obrigado, meu vizinho Pedrão, moro no Bom Abrigo, tu está ali no Itaguaçu. Ao te cumprimentar e cumprimentar o Gabrielzinho, que é o relator, eu cumprimento todos os demais membros da comissão e cumprimento os demais vereadores, inclusive o queridíssimo Marquito, que faz parte da RAPS, é outra instituição que eu, juntamente com a queridíssima amiga Paula, trabalhamos, né? E ao cumprimentar a Paula, eu cumprimento todos os demais membros. E eu gostaria de começar agradecendo, nós somos mais ou menos 80 voluntários no Observatório Social de Floripa, e 4 deles tiveram participação muito importante, já ressaltados pela professora Paula, né? A Fernanda, a Marina, a Mariana e o Alex. Inclusive, numa das lives, o Alex, que é o nosso diretor de TI, o empresário desse setor, ele também deu a contribuição. Então, claramente, não vou repetir, mas ao longo dessa, eu ouvi com muito carinho, né? Se fala muito em política de Estado e não de governo. Acho que nós temos, como cidadãos, de exigir que isso aconteça, porque falar é muito fácil, o difícil é você complementar. Então, nós precisamos ter legislação adequada, que seja adequada, que tenha participação cidadã. E aqui, aproveitando o Politeia, eu também vou... que nós estamos, na realidade, numa assembleia, né, de cidadãos tratando de temas da política, eu gostaria de lembrar um outro termo grego que é fantástico, eu uso muito na minha atividade, que é o arete, o arete, que para o grego significa excelência. Na visão do grego, é a virtude moral. Não faz sentido você viver sem ter o arete, sem ter o arete. É a busca da excelência. Então, claramente, como falou a professora Paula, a transparência não é fim, ela é meio. E eu me congratulo com o vereador Pedrão, que coloca que é o dia mais feliz da vida dele, de ter um sonho realizado. Nós, do Observatório Social, que estamos em 17 estados, 150 cidades do Brasil, 30 cidades em Santa Catarina, mais de 3.500 voluntários, nós temos um sonho, que é tornar o Brasil, colocar aquele carimbo assim, área livre de corrupção. Porque toda vez que nós corrompemos algo, quer seja furar uma fila, quer seja pedir algo que não pode ser dado pelo vereador, nós estamos sendo corruptos. Então, também não é execrar o político, porque o político ele não veio de Marte, ele não veio de Júpiter, ele faz parte da nossa sociedade. Então, nós, como cidadãos, e aqui falo em nome do Observatório, nós temos que contribuir, trabalhar juntos para que nós tenhamos a participação, ter essa aleteia, que é uma assembleia de todos os cidadãos que tratam da polis, tratam de onde nós vivemos. E se nós não juntarmos esforços, nós não vamos ficar reclamando, indignados, enchendo o WhatsApp de mensagens e a vida continua do mesmo jeito. Então, nós precisamos nos indignar, sim, mas tem que parar de se indignar e agir, ter atitudes com construção, entendendo, dialogando, que é outra palavra grega que as pessoas esquecem. Eu tenho que ouvir os contrapontos, eu tenho que conseguir levar isso de uma maneira apartidária, de uma maneira cidadã. E eu me permito, para encerrar, agradecendo, de colocar aqui um pensamento de uma pessoa que eu amo de paixão, Cora Coralina. Procuro semear otimismo e plantar sementes de paz e justiça. Digo o que penso, com esperança. Penso no que faço com fé.
Faço o que devo fazer com amor e me esforço para ser cada dia melhor, pois bondade também se aprende. Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre o rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar, porque descobri no caminho incerto da vida que o mais importante é o decidir, e é o decidir ser cidadão, é o decidir participar. Agradeço imensamente essa oportunidade. O Observatório, somos todos voluntários. Eu trabalho, além do Observatório de Floripa, Santa Catarina, Brasil, na ADVB, no Excelência, na RAPS, ainda sobra tempo para fazer coisas na Endeavor, e tenho minha consultoria, sou avô de 6 netos e curto a vida porque eu sou um cidadão e eu acredito que eu tenho que ser participativo. Muito obrigado. Parabéns, Ardo. Por isso que falamos que tu és uma grande inspiração para todos nós. E esquecesse de uma coisa, que nas horas vagas tu ainda és um dos descobridores das trilhas de Florianópolis. Sou um peregrino, já fiz caminho de Santiago de Compostela, caminho de São Francisco na Itália, caminho aqui do Vale Europeu, e sou amante das trilhas aqui de Floripa. Coisa linda. Muito obrigado, Zardo. Doutor Eduardo Capella, por gentileza, a palavra fica com Vossa Excelência. Boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentar o presidente dessa comissão parlamentar especial, vereador Pedrão, também o relator, vereador Gabrielzinho, e de maneira muito objetiva, em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, parabenizar a Câmara Municipal por essa iniciativa muito em prol da administração pública, da transparência na administração pública. Então, de maneira objetiva, seria, neste primeiro momento, para parabenizar a Câmara Municipal de Florianópolis. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Eduardo Capella. Convido o Jorge para fazer o uso da palavra. Na sequência, a Sheila também. Vamos ver quem... Jorge, acho que já abriu o microfone. Fica à vontade, Jorge. Boa tarde a todos. Rapidamente, gostaria só de... Deu uma travadinha, Jorge. Se puder retornar a fala, te agradeço. Gostaria rapidamente só de agradecer a participação, a oportunidade de contribuir com esse grupo técnico de altíssimo nível, construiu esse trabalho em prol da transparência. Enfim, sem me alongar demais, parabenizar aos vereadores, toda a equipe, que fizeram um trabalho que está aí, vai ser apresentado de excelência. Obrigado. Muito obrigado, Jorge. Sheila, por gentileza, se quiseres fazer uso da palavra, pode abrir o microfone, tens até 3 minutos. E na sequência, a Sheila não abriu. Rosimari, se quiser abrir o microfone para dar sua contribuição, fique à vontade. Caio, do gabinete do vereador Marquito, também, se quiser fazer a sua contribuição, só abrir o microfone. Então, já que não teve essa inscrição, eu gostaria aqui de agradecer muito a presença de todos. De coração, gostaria de agradecer muito essa entrega. Eu acredito que todos nós que colocamos a mão na massa e os demais que vão ter a oportunidade de instrumentalizar toda a política que foi desenvolvida por tantas mãos, por tantos saberes, terão como deixar para Florianópolis um verdadeiro legado. Um legado este que coloca a nossa cidade num patamar em que qualquer outro gestor público que vier a ocupar um cargo público não terá condições de fazer com que a cidade retome a um patamar anterior. Com essa política pública, com a política municipal de transparência e de combate à corrupção, nós estamos criando para Florianópolis uma Constituição da transparência. Uma Constituição que traz regras gerais, regras objetivas e que traz direitos e deveres, traz obrigações, mas, acima de tudo, traz a verdade para a população, traz a participação para a população
e faz com que a administração pública realmente se torne pública. Isso é o ponto mais importante de toda essa construção, que todo resultado da administração pública seja resultado eficiente para as pessoas. E acredito muito que a empatia com a cidade é uma marca registrada nesse momento que estamos apresentando essa política. Eu aproveito, na condição de presidente, apoiado pelos demais vereadores, que vamos protocolar na sequência um requerimento solicitando um regime de urgência na tramitação do projeto, não urgência urgentíssima, porque é um projeto que todos os demais vereadores, num prazo de 30 dias, possam, de fato, fazer a sua análise com sua equipe de mandato, tirar as dúvidas com os membros da comissão, para que nós tenhamos aqui num universo de 35 a 40 dias a aprovação dessa legislação, para que ainda esse ano, junto daí ao Poder Executivo, junto à Prefeitura de Florianópolis, esse mesmo grupo agir em parceria para a regulamentação desta lei e para, de fato, a elaboração de tudo aquilo que está previsto. Não queremos que o trabalho pare por aqui. Esse foi o primeiro estágio e o nosso grande objetivo é ver tudo que foi construído sendo executado na prática. Gostaria muito de agradecer as seguintes pessoas e instituições. Nominalmente, durante esses 8 meses, essas pessoas e instituições contribuíram de forma gigantesca para o futuro através do presente de Florianópolis. Gabinete do vereador Gabrielzinho, na pessoa da Vitória Vilvert e do Renan, e de toda a assessoria que também, de forma indireta e direta, contribuiu nesse trabalho. Gabinete do vereador Marquito, de forma direta, no assessor Caio, e também de toda a equipe que, de forma direta e indireta, contribuiu na entrega desse relatório. Grupo de pesquisa Politeia, na presença da professora Paula Schomer, da Camila Pagani, da Isabela Troio e da nossa pesquisadora internacional Florência, que tanto nos orgulha. Na Controladoria Geral da União, toda a equipe capitaneada pela Rosemary. Ministério Público de Contas, na doutora Cibele e do Fábio Mafra, e de toda a equipe envolvida também nessa grandiosa entrega. Grupo de pesquisa Nigep, através da professora Vera. Prefeitura de Londrina, através do secretário municipal de Gestão Pública, o Fábio Cavazotti. O Observatório Social de Florianópolis, na pessoa do Zardo, da Marina Miranda, da Mariana Pegoraro, da Fernanda Chiran, da Tainá Souza, do Alex Mariano e de todos aqueles que de forma direta e indireta estiveram também dedicando a sua vida, a sua alma nesse projeto. Tribunal de Contas de Santa Catarina, também a Marisaura Rebelato e o Jorge Pizzica, além de toda a equipe envolvida. Instituto Politize, na pessoa da Luísa, Comissão da Moralidade Pública da OAB, através da pessoa do doutor Eduardo Capella e do Marcos Demikoski, além de todos os demais membros que, de forma direta e indireta, também se fizeram presentes nessa comissão. Gostaria de agradecer o consultor independente Marcos Fux, que também nos ajudou muito, muito mesmo. Jornalistas Rafael Faraco, Upiara, Fábio Bispo, Renato Igor e Lúcio Lambranho, que, através de suas participações, engrandeceram ricamente com o papel da imprensa na divulgação e no controle social. Transparência Internacional, na pessoa do senhor Guilherme France. Departamento de Saúde Pública, CCS, UFSC, na pessoa do Fabrício Menegon. Ouvidoria Geral de Santa Catarina, na pessoa do Guilherme Krause dos Santos. O Fórum de Políticas Públicas, na pessoa da Cíntia. O Núcleo de Pesquisa em Movimentos Sociais, NPMS da UFSC, através da pessoa da professora Lígia. Conselho Municipal da Saúde, na pessoa da Josimari, e também a nossa equipe de mandato, na pessoa direta da Victória Araújo e de toda a equipe que, direta e indiretamente, também fez parte desta comissão. E aproveito para solicitarmos bastante torcida para que a Victória consiga recuperar do seu problema de saúde, para que o quão logo já volte conosco, com força total, nessa importante comissão. E, por fim, quero aqui informar a todos que no dia 13 de agosto,
às 20 horas aqui no YouTube, né, já que estamos online, então aqui no YouTube, da Politeia, o canal Politeia, nós teremos uma live muito bacana, cujo tema é Transparência Municipal, avançando desde a Câmara de Floripa. Então, é uma análise muito bacana, que será conduzida provavelmente pela professora Paula, deve ter a presença do presidente Fábio Braga, e é um tema bastante importante para que nós possamos participar juntos. 13 de agosto, 20 horas, no canal do YouTube da Politeia. Eu agradeço muito toda a participação. Na próxima semana, o vereador Gabrielzinho deve estar fazendo a entrega do relatório final, com as contribuições vindas também da Secretaria de Transparência. E, por fim, mais uma vez, deixo aqui o meu agradecimento e que possamos entregar um trabalho, Zardo, que vá na linha, sim, da excelência do Aretê, para que Florianópolis possa sempre estar subindo de nível. É hora da evolução. A todos um caloroso abraço, um grandioso agradecimento e seguimos firmes, sim, em busca de um futuro melhor a todos nós. Um beijo no coração e até a próxima reunião. Obrigado. É muito bom quando tudo está funcionando direitinho. Nada quebrado, nada faltando, tudo no seu lugar. Mas a verdade é que nem sempre é assim.